Boa noite a todos, boa noite, Meg, e todos que estão aqui me ouvindo. Eu sou Márcia Maria Gonçalves de Oliveira, me reconheço, né, me chamam Márcia Paiaiá, entre os meus, né, e aí meu nome foi escolhido por meu pai, assim como a maioria dos meus irmãos e irmãs. Eu sou pertencente ao povo Paiaiá, que é um grupo, né, étnico daqui da Chapada Diamantina, né, mas não somente da Chapada Diamantina, na Bahia, todo o sertão baiano. É, vários parentes paiaiás estão espalhados por outras regiões do estado, né, a exemplo da região norte, da região sul da Bahia, e por todo o país. Né. Eu sou uma mulher sertaneja, me considero uma mulher resistente. Sou ferida que carrega a cicatriz da vida, das andanças, das lutas de todos os dias. E sou mais uma de tantas mulheres guerreiras que não abandonou seus ancestrais, que nos fizeram e nos fazem até aqui. Sou filha de todos e todas que habitam a Biala, a cabeceira do rio, Itacira, Ponte Nova, Wagner, Bahia, na Chapada Diamantina. E por todos esses tempos, eu me descubro, eu me encontro, eu me reencontro ancestre Paiaiá, ouvindo e seguindo as vozes dos que se foram e dos que comigo aqui está, juntos sem soltar a mão de ninguém. E desde criança, eu ouvi da minha mãe, e tempos depois, eu ouvi da minha avó, que a sua mãe foi pega no mato a dente de cachorro. E aí, confesso a vocês que durante mais de 20 anos, né, essa, essa história, essa afirmação, ela soava para mim naturalmente. Até porque essa é uma frase que muitas de nós, é, ouvimos, né, e de forma recorrente entre nossas famílias. Ouvir e rememorar essa afirmativa, né, ganhou um novo significado a partir do momento que eu passei a me perceber como parte dessa história. Essa história que é dos vencidos, né, que até hoje insistem em nos negar, em nos invisibilizar, mas ao passo que eu começo o meu processo de formação, né, continuo o meu processo de formação, eu estudei em Wagner, concluí todo o ensino médio, né, a educação básica, e saí de lá, como muitos, né, nos deslocamos por motivos de estudos também. Eu tive que sair da minha cidade para poder continuar a minha formação, né, e aí foi durante o processo de formação acadêmica, né, que essa frase e tantas outras, né, passaram a ganhar sentido e também tornaram parte da minha existência. E é nesse processo de formação continuada, né, que toda a minha história familiar e pessoal passa por diversos questionamentos, né, e eu começo a me movimentar, pensar nesse começo, meio, começo. Né? Pensar a minha bisavó, que eu não tenho maiores, né, não tenho outras informações, apenas essa, que foi pega no mato a dente de cachorro. Né? Da minha avó, muito pouco sabia, muito pouco conversamos, até porque a gente também conviveu durante pouco tempo, né? E pensar eu, minhas irmãs, pensar minha filha, pensar minhas sobrinhas, né? Que é o começo e o recomeço, né? E como é que nós vamos, como é que eu estou vivenciando, né? Esse processo, né? Ser mulher
me reconhecer indígena descendente, né? Pertencente ao meu povo, porque a minha avó, eu soube há uns poucos anos que ela morava, né, nasceu na cabeceira do rio, onde hoje onde se encontra o território Paiaiá. Né? O povo Paiaiá também encontra-se em processo de retomada. Né? E durante os anos, até os anos 90, eram considerados extintos, né? Não existia para a FUNAI. Somente a partir da década de 90, 1990, é que a FUNAI reconhece e até aqui estamos, né, em luto por todos os nossos ancestrais, né, mais firmes, porque a cada dia a gente vem se fortalecendo, a gente vem lutando, né, não somente para a gente conviver, né, para a gente né, ter o nosso reconhecimento, mas também para a gente poder se fortalecer. Então, essa história que tudo indica, né, não se transforma em mais uma das milhares de histórias de apagamento, não somente as nossas histórias do meu povo, né, do povo Paiaiá. Eu acredito que tudo conflui em torno do significado, né, do meu nome. Eu fico pensando sobre essas lutas, né, que todos nós fazemos. Márcia significa guerreira. Claro que Márcia é meu nome de batismo, né? Senhora soberana. E eu, quando, até os 10 anos, eu morei na fazenda dos meus avós paternos. Né? E durante os 11, até 11 anos, eu convivi com os meus irmãos, com minha mãe, com meu pai, né? E os meus parentes todos, né? Os netos eram meus avós paternos tiveram 9 filhos, né? E todos tiveram filhos, né? E, e durante esse convívio com meus avós paternos, né? Eu me pego tendo lembranças, né? Lembranças desse convívio que de um convívio com de um convívio que trazia marcas, né, dos nossos antepassados, não somente com relação à partilha, né, do que se produzia, né, porque o meu avô, ele tinha uma chácara, eu me lembro disso, e todos nós nos alimentávamos do que todos plantavam, né? Não somente minha família, mas os amigos próximos, né? Eu tenho lembranças de meus pais, meus avós, né? Partilhar, né? O alimento que era produzido, né? As brincadeiras todas, né? O cuidado, né? Com a saúde, os banhos, os chás, né? Sempre que a gente adoecia, a gente tinha um chá, sempre tinha uma folha e a gente, né, era cuidada, né, nós éramos cuidados a partir dessa, como é que diz, desse saber, né, eu convivi também, né, com as rezas, sempre que alguém dos meus irmãos tinha algum problema, né, então, assim, eu chamava uma benzedeira, uma rezadeira para poder rezar a gente, né, tinha, e, então, tudo isso, né, assim, as festas, né, claro que também passamos por muitos processos é, é, de falta, né? Mas eu me lembro também de muitos momentos de fartura, de partilha, né? Desse convívio
não somente entre nós da família, né, mas com todos os amigos que tinham, né? Então, assim, é, eu tenho muita lembrança dos meus pais, dos meus tios fazendo os mutirões, né? O mutirão é esse momento em que se junta a família, os amigos, né, próximos, para poder ajudar a colheita, né, geralmente durante a colheita, né, e isso era feito também com música, era feito com muita alegria, né. Eu me recordo também é, desses momentos de não somente para a colheita, mas também para o plantio ou para ajudar na organização, na construção da casa, né? Então, tudo isso era feito de forma coletiva. Né? E aí, quando eu, é, aos 11 anos, né, por questão de saúde, a gente, e também necessidade da gente continuar estudando, né, meus pais, a gente mudou para a cidade, para Wagner, e lá, né, eu passei a conviver em uma escola em que tinha outros hábitos, né? Na escola que eu estudei na zona rural, né? Tinha alguns hábitos que eram muito próximos àquela convivência minha. Quando eu chego na cidade de Wagner, Wagner é uma cidade que surge a partir da presença dos americanos, dos missionários presbiterianos, né? E aí eles chegam, compram a fazenda e passa a instalar a escola provisoriamente, né? Eles, segundo relatos, sem documentos, mas os relatos das pessoas antigas, é que esses norte-americanos, eles foram expulsos da cidade de Cachoeira, aqui na Bahia, né? Uma cidade que tinha uma forte comunidade de matriz africana, né? E praticantes das religiões de matriz africana, né? E eles foram expulsos, e aí eles chegam até as cidades da Chapada, e algumas cidades se recusam a recebê-los, né? E como existia uma fazenda, ele conseguiu comprar, e segundo relatos também, o, a pessoa que vendeu a fazenda, né, foi expulso, excomungado pela Igreja Católica, né? E aí eles passam a constrói um hospital com o tempo, né, se organizam em torno de uma base missionária. Constrói um hospital, constrói uma escola e com a fazenda, né? Então, esses três, e a igreja também, né? E aí eu passei também a estudar nessa escola, só que não mais com a presença dos missionários presbiterianos, porque na década de 70 eles vão embora, né? Deixam o projeto, né? E vão embora sem dar maiores informações às pessoas, e as pessoas ficaram se sentindo órfãs, né? Porque imagine o estado que historicamente nós somos, não são dados, não é dado a nós, né, direitos sociais, saúde, educação e outras coisas mais. E aquela população que passou a residir naquela comunidade, né, que era uma vila, se tornou uma vila, depois foi se tornando né, até chegar a ser emancipada. Muitas famílias iam por esses motivos, por saúde e por educação, para poder manter os filhos na escola. E, no meu caso, também eu fui, né? Como eu havia falado anteriormente, tem, durante meu processo de continuidade da formação, duas obras, né, me chamam a atenção, me ajudam a pensar, me inspiram, que é um filme, né, um documentário, chamado Geração Roubada, que é um filme que conta a história de três meninas aborígenes, o drama de três meninas aborígenes que são capturadas da sua comunidade, né, para serem civilizadas, e a crônica de Clarice Lispector,
se eu fosse eu. E claro que eu não fui uma geração roubada, né? Eu já pertenço a uma geração que foi, como é que se diz, que sentia o desejo de ser civilizada, né? E eu tinha, né, meus pais, né, meu pai ele sempre se preocupava, acompanhava a nossa vida escolar, ele queria muito que a gente continuasse estudando, que a gente, né, fosse para Wagner, que era a cidade é, é, próxima, né? E aí a gente foi estudar e eu passei a conviver, né, com outras práticas, né, outros rituais na escola, né, e esses rituais foram é, me motivando a querer ser igual, né? Eu passei a ter vergonha de mim, daquela menina, né, daquela criança, daquela menina da roça, com aquela que mantinha aquelas práticas de, né, é, de falar, de conversar, de viver, né? E aí, na escola, a gente era incentivada também, né, a, a frequentar a igreja, a frequentar os cultos, os grupos de adolescentes, né? E, com o passar do tempo, eu passei também a querer fazer parte, porque eu percebia na escola que aquelas meninas, aqueles meninos que frequentavam, que já eram evangélicos, eles tinham um tratamento mais é, próximo, né? Tinha um outro tratamento. E aí, essas coisas todas me fizeram com que eu quisesse, né? Eu passei a ter desejos de também ser incluída, né? E passei a frequentar, cantava no coral da igreja, né? Mas eu também, como eu costumo brincar, falar não é brincadeira, mas é curioso, né? Tem um filme chamado Brincando nos Campos do Senhor, e eu me vi, né? Me vi brincando nos campos do Senhor, porque eu frequentava a igreja, e ao mesmo tempo que eu frequentava a igreja, eu também ia para as festas, né? Quando aqui na Bahia, durante os festejos de São João, é comum as cidades, né, festejarem com forró, com festa e também com trio elétrico, né? E aí a gente ia, eu com as minhas colegas, né, as minhas amigas, a gente ia para participava da festa e dancei, e ia atrás do trio, né? E isso depois era um tormento para a gente, porque aqueles que se mantinham firmes, que não, como dizem, né, nos termos, que não se corrompiam, né, se mantinham, né, durante esse processo de festejos juninos, a gente passava a ser criticada, a gente, né, os colegas faziam uma espécie de pressão psicológica, né, dizer que a gente ia ser chamada para ser repreendida, como diz, né, no vocabulário, na frente da igreja, né, perante todos. E a gente passou por todos esses processos e a gente também brincava com isso tudo, né? Porque tinha um misto de medo, mas também tinha a gente sabia, eu não tinha consciência, mas a gente sabia que a igreja, naquele momento, era o único espaço de socialização. Então, né, se era um espaço de socialização, a gente estava lá, mas a gente não houve uma conversão. Né? Algumas colegas, sim, poucas elas se tornaram evangélicas, né, se converteram, mas eu, né, permaneci brincando nos campos do Senhor, e depois, né, com a continuidade da minha formação, eu tive que me deslocar mais uma vez para continuar estudando, né, para formação acadêmica, e eu
penso que é durante esse processo de formação acadêmica que essas histórias todas, né, ganham um novo significado. Essas histórias que eu ouvi da minha avó, né, passaram continuaram comigo, né, e continuam comigo. E aí eu fico pensando sobre essas histórias, né, esses silêncios que permeia a minha família, que talvez permeia a família de todas nós, porque nós não sabemos, né? Porque a gente não sabe muitas coisas. E aí eu, agora no processo de continuidade também, de formação, eu vou pensar sobre essas coisas, pensar sobre esse meu processo de retomada, né? O que é que confluiu, né, para o meu encontro ancestral indígena? Será que foi a escola que me negou, né? Ou foi a própria negação né, nesses espaços que, né, que me mantive resistente até aqui? Né? Porque a gente carrega, né, assim como é retratado no filme, né, a gente carrega essa força, né, que eu acredito que ela está brotando cada dia mais, porque é, a todo momento a gente vê pessoas, né, que estão dispostas a buscar a sua história, a retomar essa ancestralidade, né, que nos foi negada, que nos foi tirada. E aí pensar que esse lugar que me negou, né, talvez possa ser esse lugar que contribuiu para eu, né, para que eu me retornasse, né, para que eu buscasse meu ponto, né? E isso que eu estou pensando, né? Como é que está ainda na fase inicial, mas eu pretendo fazer esse caminho, né? Trilhar esse caminho de entender o que foi né? Que foi o que foi que marcas, né? O que me fez estar hoje, né? Ciente de que dessa minha história, uma história de muita violência, de lutas, né? De silêncios, porque também não é fácil para mim. Eu me pego pensando e com dificuldades de falar de mim, porque será uma narrativa, né? Autobiográfica, e aí falar de mim, pensar sobre tudo isso que eu vivi, né? Não somente coisas boas, mas também muitas coisas difíceis, mas eu acredito que nós todos estamos passando por esse processo. Eu ouvi algumas narrativas de outros parentes que me antecederam, e eu estou pensando sobre isso, né? Sobre esse esse movimento crescente, que bom. E Meg, eu acredito que esse espaço aqui é um espaço que está que é muito potente, né? Porque quando a gente se junta, quando a gente se encontra, quando a gente ouve as histórias, né, dos outros parentes, das outras parentes, a gente descobre que são muito próximas, são muito parecidas com as nossas. E eu acredito que isso aqui vai se tornar um movimento ainda mais bonito, ainda mais potente, né? Outras coisas, outros desdobramentos terão, porque a gente tá sentindo, né, cada vez mais a necessidade, né? Eu acho que é algo espiritual mesmo. Concordo com alguns que também pensam nessa direção, né? E essa espiritualidade está aí batendo, está aí latente em cada um de nós, e quando a gente se encontra aqui, quando a gente ouve as histórias, cada uma com sua história, mas com pontos muito convergentes, né? E,
E acredito que nós vamos, né, sim, estar de mãos dadas, né, para a gente continuar, para a gente se, é, como é que diz, para a gente se seguir, né, fortes, porque nós ainda temos muita coisa aí para viver. Essa é a minha história e fico aqui.